Olá! Hoje a gente vai conhecer um projeto acadêmico que tem um impacto social, olha, gigantesco. É o projeto de intervenção sobre a implantação de um sistema de monitoramento hidrológico de baixo custo em pequenas bacias do estado do Pará. Esse é um trabalho de conclusão de curso do Márcio dos Santos Avelar, com orientação do Fernando Guilhão de Castro. É parte da especialização em gestão pública em proteção e defesa civil lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a proposta é muito nobre: usar a tecnologia para salvar vidas. Sabe, o projeto todo gira em torno de uma questão central que é cada vez mais urgente. Como é que a tecnologia pode, de verdade, ajudar a proteger as comunidades mais vulneráveis dos desastres ambientais? Num mundo com o clima cada vez mais extremo, essa pergunta não é só acadêmica, né? Ela é vital. E é essa pergunta que guia toda a proposta que a gente vai conhecer agora. E para responder essa pergunta tão grande, o projeto olha para um desafio muito específico: a situação hídrica lá no estado do Pará, uma região que, infelizmente, convive de perto com a vulnerabilidade a desastres ambientais. Para a gente entender o problema local, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar o quadro geral. O Brasil tem uma rede enorme, a Rede Hidrometeorológica Nacional, que é fundamental para monitorar rios e chuvas no país inteiro. Só que o grande X da questão é que essa rede, por mais vasta que seja, muitas vezes não chega lá na ponta, sabe? Nas bacias menores, nas comunidades mais isoladas. E quando a gente fala desse desafio, a dimensão humana lá no Pará é algo que assusta. Pensa só nesse número, quase 300 mil pessoas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, essa é a quantidade de gente que mora em áreas de risco hidrológico alto e muito alto no estado. É como se uma cidade inteira vivesse debaixo de uma ameaça constante, o que mostra a urgência de agir. Então, o coração do problema é a falta de informação. Sem dados contínuos para saber como os rios se comportam nessas pequenas bacias, gerenciar os riscos vira quase um tiro no escuro. As decisões acabam sendo tomadas sem base e o resultado, bom, a gente infelizmente já conhece. Foram desastres severos como as enchentes que devastaram Paragominas em 2018 e Orem em 2022, deixando um rastro de destruição e perdas para a população. Mas é justamente para virar esse jogo que o projeto apresenta uma solução. A proposta é bem clara: usar a inovação e tecnologias que sejam acessíveis para construir resiliência, para fortalecer a capacidade que as próprias comunidades têm de responder a esses eventos. E essa solução é o tal do Sistema de Monitoramento de Baixo Custo. Tá, mas o que é isso na prática? Imagina o seguinte: usar tecnologias mais baratas e abertas, como a plataforma Arduino, para criar equipamentos que ficam ali, o tempo todo, coletando dados super importantes como o nível do rio e o volume de chuva. E tudo isso de forma automática. E o mais legal é que os objetivos vão muito além de só instalar um aparelho. O plano é pegar esses dados e transformar em alertas, ajudar a planejar ações para diminuir os estragos e, claro, fortalecer a defesa civil. Mas o ponto-chave mesmo é capacitar as pessoas de lá. A ideia não é só deixar um equipamento, mas transferir conhecimento, dar autonomia para a própria comunidade. E o melhor de tudo é que isso não ficou só na teoria, não. O projeto apresenta um plano de implementação bem estruturado, com uma metodologia clara, dividido em 4 etapas bem definidas para fazer a coisa acontecer. Então, o processo começa com uma análise de viabilidade para entender o histórico de desastres e a real necessidade daquela região. Depois, vem a escolha dos locais mais estratégicos para instalar os sensores. O terceiro passo, que é super importante, é validar os dados, ter certeza que a informação coletada é precisa. E, por fim, criar protocolos, um passo a passo claro para a Defesa Civil saber como transformar esses dados em ações rápidas e eficientes. Mas no final das contas, qual é o impacto real de tudo isso para a vida das pessoas? A transformação que isso pode causar é profunda. É basicamente uma mudança de mentalidade. Sair da cultura da reação e ir para a cultura da prevenção. Essa comparação deixa tudo muito claro. O cenário de antes é o de reagir ao desastre, de não ter dados e de ter danos que eram quase inevitáveis. Já o cenário de depois, que é o que o projeto propõe, é o da prevenção, com dados chegando o tempo todo, permitindo alertas antecipados e, o mais importante de tudo, a redução de perdas, tanto de vidas humanas quanto materiais. E tem essa citação do próprio trabalho que resume a essência de tudo. A implantação de sistemas de monitoramento hidrológico acessíveis pode informar antecipadamente as populações vulneráveis, mitigando a perda de vidas e bens. É exatamente isso, é dar o poder da informação para salvar vidas e para proteger o futuro de quem já vive em uma situação tão vulnerável.
Então, para a gente fechar essa análise, é fundamental reconhecer a qualidade de um trabalho como esse. Ele é um exemplo perfeito do compromisso que a universidade e a pesquisa acadêmica têm em formar profissionais que não só entendem da teoria, mas que são capazes de desenvolver soluções práticas, eficazes, que respondem de verdade aos desafios da nossa sociedade. E aí, gostou de conhecer esse projeto? Então não se esqueça de seguir o nosso canal para ver mais análises assim. E se puder, curta e compartilhe, porque isso ajuda a levar informações tão importantes como essa para muito mais gente. E só um aviso final, este conteúdo é uma síntese automatizada que foi produzida com o apoio de inteligência artificial. Até a próxima!